A formação psicológica e ética do estudante de medicina é muito importante, mas nesse processo é fundamental lembrar que, principalmente para os estudantes do primeiro semestre, aqueles que são chamados de calouros, há uma mudança significativa na forma metodológica de lidar com o conteúdo, já que a maior parte deles vem diretamente do ensino médio. Sendo assim, algumas perguntas como o que é a medicina e qual é o papel do médico são muito comuns, e se espera que nessa formação o estudante, por meio de aulas não só práticas, mas também aulas de caráter mais reflexivo, como filosofia, psicologia e relação médico-paciente, ele consiga elaborar as respostas para essas perguntas, mas que ele consiga elaborar essas respostas de maneira crítica, humana e ética. Bom, quando os contatos com pacientes começam, principalmente na semiologia, e o estudante começa a ter mais conhecimento sobre anamnese e aprender também sobre algumas técnicas de entrevista, é comum que esse aluno tenha conflitos pessoais e que a razão e a emoção influenciem diretamente no seu julgamento. E, assim, por mais que haja domínio do que está sendo feito, a condução desse contato, desse primeiro momento, pode gerar sensações mistas nesse aluno. Algumas reações bastante comuns, como vocês podem observar, são a vergonha, tanto de entrevistar como de tocar ou questionar os pacientes de forma mais íntima, o desamparo diante da ansiedade que toma conta do aluno, a indecisão sobre como conduzir a anamnese, e também é importante lembrar da sensação de ambivalência, ou seja, a confusão sobre a própria competência, que está sendo gerada não necessariamente pela falta de conteúdo, mas pela ansiedade desse primeiro contato. Então, esse primeiro momento, ele se torna bastante conflitante para o aluno. Por isso que o embasamento das disciplinas práticas e das disciplinas reflexivas, filosóficas, sociais e psicológicas são muito importantes para trazer conforto para o estudante nesse momento, nesse primeiro contato com o paciente. E aí, continuando falando um pouco, existe o desamparo diante das demandas dos pacientes. Esse sentimento ele vai estar ligado principalmente com a falta de conhecimento momentâneo do estudante e a ansiedade de não saber lidar ainda com possíveis perguntas que podem vir a surgir dos pacientes, seja sobre o diagnóstico, seja sobre o prognóstico. Além disso, nós temos a compaixão pelo sofrimento e a empatia. É muito comum que os estudantes se identifiquem com o sofrimento de alguns pacientes e isso acaba sendo prejudicial, né, visto que esse sofrimento pode se tornar insustentável. Então é importante que isso seja trabalhado e que o sentimento de empatia jamais deixe de existir, mas sem que haja uma identificação com o paciente, devendo haver um foco maior em como compreender o paciente e em como ele pode ser ajudado, como ele pode ser auxiliado. E também existe a espera por um paciente padrão. Acho que todo estudante sonha com aquele paciente que vai ser altamente interativo, né, como a gente vê em alguns programas de televisão, mas nem sempre isso acontece na vida real. Infelizmente, é comum que os estudantes comecem a avaliar os pacientes como sendo bons ou ruins. Só que é importante frisar que esses conceitos são subjetivos e que o que é bom para alguém pode ser ruim para outra pessoa. E geralmente, quando um paciente não é tão comunicativo, é devido à maneira que agimos nós como médicos e tratamos aquele paciente no início da entrevista. Então, sempre que for pensar em rotular ou dar notas aos pacientes, é sempre bom tentar praticar uma autocrítica para avaliar que tipo de médico, que tipo de entrevista você está conduzindo junto a esse paciente. E aí nós temos algumas outras vivências, como o crescimento pessoal e profissional. Aqui nós temos um momento em que, depois de tudo que foi citado, depois de tudo que foi citado, dessa frustração, porque as coisas não acontecem muitas vezes como a gente idealiza. A gente percebe que esses problemas, na verdade, são grandes aliados para o nosso amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. E que esses momentos, na verdade, são momentos de grande aprendizado e que devem ser extremamente valorizados, né? E aí, no final do curso, a gente tem o internato, que é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes, pelo menos por mim. É quando a gente enfrenta o próprio limite, os limites do paciente, os limites da medicina, os limites dos hospitais, das condições que a gente vai poder trabalhar. E aí também é um momento que acaba surgindo alguns medos, o medo de um erro médico, a gente começa a perceber mais a responsabilidade que é ser um médico, que é a falta. E aí
Com essa responsabilidade, a gente percebe que falta conteúdo, a gente vai procurar uma residência para aprimorar as técnicas e os conhecimentos, e acaba sempre buscando melhorar como pessoa e como profissional, né? E por último tem as crises e as assistências, né? E aí a gente tem as fases, que são as fases de euforia, de desencanto, e por último o internato, né? A fase de euforia é aquele momento inicial em que ocorre a inflação do ego, aquele momento que o estudante ele é visado pela família, existe toda aquela comemoração e existe uma grande fantasia em relação ao que realmente é a medicina. E aí depois dessa fase de euforia vem a fase de desencanto, né? Que é uma fase que a maioria está vivenciando nesse AD, que é quando a gente percebe que a medicina não é só a parte boa que a gente vê por aí, e que tem muita atividade, tem muitas aulas, uma carga horária muito elevada dentro e fora de sala, seja com aulas práticas ou com aulas teóricas, e aí acaba ficando bem difícil, e aí acaba havendo esse desencanto em relação à profissão que a gente quer seguir. E o internato, né, a gente já falou um pouquinho sobre ele, mas o internato ele tem uma carga horária muito alta, uma exigência muito elevada, que pode acabar levando o estudante à desistência do curso muitas vezes. Ai, eu tô tão empolgada. Amanhã vai ser o dia que eu vou fazer minha primeira anamnese. Mas eu tenho certeza que vai sair tudo perfeito. Eu li tudo de semiologia, tudo de relação médico-paciente. Na verdade, não tem nenhum risco de dar errado. Tô super confiante. Bom dia, Dona Maria. Muito prazer. Meu nome é Lívia e eu vou estar te fazendo algumas perguntas para entender melhor o seu caso, tudo bem? Então vamos lá. Ai, finalmente chegou o dia, mas eu tô tão nervosa. Eu pensei que ia ser mais fácil. Eu tô com tanto medo de esquecer alguma das perguntas e medo de não dar certo, de não conseguir. Ai, respira. Ui, nossa, que vergonha. Será que ela vai achar ruim eu perguntar sobre a vida íntima dela? Mas eu preciso saber, né? Ai, meu Deus. Será que ela vai perceber que eu tô nervosa? Será que ela vai entender? Espero que ela entenda. Que eu não esqueça nenhuma pergunta. Nossa, tomara que dê certo. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. Não, mas foi tranquilo no consultório. Aham. Lembra aquele paciente que eu te falei? Que tinha depressão, que tem depressão, que eu passei pra Patrícia? Pois é, acho que eu errei, viu? Porque você conhece ela, né? Ela é super, super protetora. E aí o paciente conta pra ela as angústias dele mesmo, as situações ruins. E aí parece que ela pega toda a carga emocional dele e fica assim, pelo o dia inteiro dela, sabe? E aí eu tô conversando com ela, tenho percebido que ela tá muito estressada, angustiada. Aham. Então, claro que é importante a gente ter empatia, né? Esse é o nosso diferencial. Tentar entender realmente o paciente, a visão dele. Mas ela tá sofrendo, assim, continuamente. Aham. Aí ela não consegue nem tratar o paciente direito, porque ela fica mal mesmo e ela fica ansiosa pra conseguir resolver o tratamento logo, e aí só piora. Aham. Mesmo que ela passe pra um médico mais seguro, né? Pois é. Mas e você, como você tá? Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? O que você está sentindo? Pode me falar. Aham. Doutor, eu me chamo Gustavo. Eu tô com muita dor, sentindo muita dor de estômago. Está me dando uma moleza. Eu tô ficando. Eu vou chamar meu professor, que aí ele já te analisa, a gente pode ver a pergunta, o que você está sentindo, te dá uma medicação que vai ficar tudo ótimo, tá? Tá ótimo, tá bom. Não precisa me falar nada mais, eu vou lá chamar ele. E aí, se você quiser aguardar lá fora também, enquanto eu converso com ele, tá? Melhor. Ai, não basta eu estar passando mal, ainda vem uma médica com cara feia me atender. Eu mereço. Nossa, professor, que paciente insuportável. Não sabe falar o que tá sentindo, não. Falei que eu ia te chamar, porque assim, sinceramente, não dá. Insuportável. Vai lá, passa um remédio pra ele, que eu tenho certeza que vai. Isso nem é nada, isso é uma dorzinha que ele tá sentindo e qualquer medicaçãozinha aí já vai ficar tudo bem. Meu Deus, essa mulher não sabe nem o que eu tô sentindo e quer me passar remédio.
Nem esperou eu terminar de falar. Meu Deus, que mulher sem noção. Sem noção. Que tipo de médica ela é?